Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, amigos, bom dia a todos. Mais uma vez aqui, antes de mais nada, desejar os parabéns ao prefeito Colbert Martins, a sua reeleição. Eu sei que ele é ouvinte do meu quadro, né? Eu sei que ele concorda com algumas coisas, discorda de outras, mas o importante é que ouça. Então, vou mandar meus parabéns aqui. O que me traz? Os delírios de Napoleão. É impressionante a capacidade de dizer besteira sem refletir ou apresentar provas consistentes do que fala. Refiro-me ainda ao presidente Bolsonaro, que no dia de ontem voltou a soltar sua metralhadora giratória de impropérios, que somente um tarado das ideias dá crédito às suas inventivas. Vamos então a elas. Primeiro disse que tinha informações seguras que houve fraudes na eleição americana, chegando a dizer que a Justiça Eleitoral americana estaria apurando. Não sei de onde tirou tão translocada afirmação. Os seus informantes, entre aspas, deveriam ter dito ao presidente que não existe nos Estados Unidos um tribunal que acompanha e disciplina as eleições. Cada estado e cidade define as regras eleitorais. E segundo, não apresentou uma só prova de que houve fraude. Na qualidade de presidente da República, deve apresentar essas provas. O Trump, aquele sujeito que foi defenestrado da Casa Branca, perdeu todas as ações judiciais que ingressou, questionando a lisura da contagem de votos. Volto a repetir. Perdeu todas as ações judiciais. Foram em torno de pouco mais de 20. Em Wisconsin, inclusive, a recontagem acrescentou a Biden mais votos. Daí vocês viram. Em entrevista ontem para o canal de televisão Fox, que inclusive aprovava de forma incondicional, apesar ao presidente americano, nos últimos meses, Trump reconheceu que é muito difícil levar a discussão das eleições para a Suprema Corte. E isso é verdade. A Corte Máxima dos Estados Unidos não aceita qualquer processo. Ele somente escolhe ações que podem comprometer a Constituição Federal deles. E até agora não há nada e nenhuma evidência de fraude na eleição americana. A conversa de Trump é justamente para criar um clima de bagunça e com isso ficar em evidência e assim tentar subverter o resultado eleitoral. Comportamento típico de um tiranete de quinta categoria. O presidente brasileiro, ao que me consta, foi o único no mundo a emitir opinião de fraude no processo eleitoral americano. Não tenho lembrança de nenhuma autoridade mundial que afirmasse isto. Nem hoje e nem no passado. Não compete a um presidente da República emitir opinião sobre o processo eleitoral de outro país. E pior ainda, afirmar que houve fraude. Mas na ótica dele e de sua trupe, não vê nada demais. Como o presidente é uma mente vazia, é preciso lembrá-lo que ele vai ter de conviver, pelo menos diplomaticamente, com o futuro presidente americano. Fique imaginando em uma reunião internacional como se portará o presidente Bolsonaro ao lado do seu colega americano após ter alegado que as eleições que o elegeu há suspeita de fraude. Pago para ver e assistir. Outra coisa sem nexo, e não se engane, caros amigos, é a velha tática do discurso que devemos ter à volta do voto impresso. Começa a se desenhar a cantilena de que o sistema eleitoral brasileiro não merece confiança. O argumento falacioso se sustenta na conversa de que não tem como confirmar a contagem eletrônica dos votos. Apenas como nota de esclarecimento, ao que é ouvinte, desde 1996 não se tem um histórico de fraude ou coisa semelhante que comprometesse as eleições no Brasil, desde quando se adotou a votação e a apuração de forma eletrônica. Mas o fato de levantar suspeitas se constitui de método para desestabilizar o processo eleitoral e com isso tentar se manter na crista do poder. Já disse aqui neste espaço que não há a mínima possibilidade de volta do voto impresso, e por diversas razões. Entre elas, a dificuldade de se apurar uma votação com a enormidade de eleitores que temos e da forma como se dá o processo eleitoral. Além de que a possibilidade de fraudes aumentaria de forma exponencial, pois o problema não está na possibilidade de votar numa cédula de papel, mas na contagem. Hoje é inviável. E dado que não se pode ficar fora, é o seu custo. Seria muito caro promover as eleições com cédulas. A ideia de haver uma urna que imprimisse os votos para os casos de verificação de contagem também é inviável. Não se tem tecnologia confiável que possa dar segurança à impressão destes votos. E o seu custo também seria altíssimo. Imagine em todas as urnas com impressora acoplada imprimindo o voto e como é que seria feita essa apuração. Ninguém sabe. Quando Bolsonaro afirma a necessidade da volta do voto impresso, presta um desserviço à democracia e põe em xeque as leis e o Tribunal Superior Eleitoral. E se utilizando de suas palavras, não precisa bater no peito para dizer que as eleições no Brasil são seguras. É apenas uma questão de inteligência, coisa rara no Planalto. E não custa lembrar que ele, na sua última viagem aos Estados Unidos, ao conceder uma entrevista em Miami, disse que tinha prova de que a eleição que garantiu seu mandato havia fraudes e que as apresentaria. Até hoje, meses depois, nada trouxe. É uma basófia das muitas que costuma propalar. Já que ele afirma que tem provas, por que não apresentou ainda? Desafio a ele mostrá-las.
É de 1 em 100. Não tem nada, é apenas mais uma mentira. São estas falas descompromissadas que não podem sair da boca do presidente da República. Não ajuda, cria um clima de desconfiança sem sentido. Afinal, até a presente data não se tem exemplo de uma nota sequer de fraude nas eleições no Brasil. Todo tiranete que chega ao poder através de eleições põe em dúvida o próprio processo eleitoral que o elegeu. É típico de quem busca neste discurso, desconstruir os alicerces da democracia. Triste figura. É isso que eu tenho a dizer, amigos. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.